Olá, meu nome é Pedro Rosenberg e este é o Tecnocast da Tecnovest, o podcast dos criadores de conteúdo da Tecnovest. Apesar dos atuais governos da nossa sociedade, sabemos que desigualdades e injustiças históricas continuam a existir. Bem, como membros conscientes de um ecossistema complexo, nosso papel é trabalhar pela prosperidade e mudança de paradigmas para propiciar ao número crescente de pessoas meios de viver com qualidade de vida. Nesse contexto, nasceu o Portal Tecnovest, um site de notícias de empreendedorismo, tecnologia, ciências e arte que tem como conta com um hall de criadores de conteúdo muito comprometidos com a qualidade e com a veracidade das informações que veiculam. Além, é claro, de levar em frente a missão do Tecnovest, que é apresentar a tecnologia como um meio para um estilo de vida produtivo, acessível e, claro, sustentável. Comigo hoje, quem vocês já conhecem, Juliano e Gustavo Braz, os âncoras de hoje. O primeiro, um artista nato, trouxe da infância sua paixão pelo desenho e pela criação de brinquedos. Hoje, com seu background em design, ele cria suas tirinhas em seu perfil pessoal nas redes sociais. Com o seu irmão, ele cria bonecos de EVA na Forja 42 e está produzindo uma graphic novel com o pessoal do Tecnovest. Esse é Gustavo Braga. O outro, Juliano Ferreira, é cinéfilo apaixonado pela sétima arte e atualmente cozinha por entre os esportes e seu lado escritor, ao qual dá razão também a do portal da Tecnovest. Bom, eu sou Pedro Rosenberg, um leitor ávido, aluno de letras, atleta de futebol americano e apaixonado pela computação gráfica, mas isso a gente deixa de lado. Pelas tecnologias de ponta e, claro, pela escrita e pela poesia. O hobby, eu sou um produtor musical, tá, em processo de falência, criando minhas próprias batidas e me preparando para a balada Rosé, tá? Convido todo mundo para essa balada, que vai ser sensacional. Uma baladinha virtual criada por nós da Tecnovest. Como CEO da Tecnovest, eu apresento o portal em entrevistas e eventos públicos e hoje lidero o Tecnocast, esse maravilhoso podcast. Então, hoje nós teremos um Tecnocast especial e muito, muito belo, com uma pessoa muito legal, que é a Fernanda Salles. A gente vai conhecer um pouquinho dela daqui a pouco. Eu achei que era por causa da minha cara. E... também. Infelizmente, a Yasmin Franklin e a Laura Pestini não puderam comparecer, mas a Fernanda representa a Lumas, que é uma marca em conceito de estilo de vida em que se autoconhecer e se permitir aflorar o seu potencial é um rumo para o sucesso da mulher brasileira. Como falei no início, trabalhar para mitigar a desigualdade de gênero é um dever de todos. E nada melhor do que trazer pessoas que vivem isso na pele para nos indicar as grossuras e as agruras pelos quais passam as mulheres que buscam ser independentes, fortes e bem-sucedidas. Autoconhecimento, autocuidado e apoio mútuo é que a Luma preconiza para toda mulher tenha que consiga lutar a uma maneira justa pelo seu merecido espaço na sociedade. Como cidadã, como membro do mercado de trabalho, como artista ou empreendedora. Como ela quiser. É isso mesmo? É isso mesmo. Um pouco mesmo. pra gente. Vamos Bacana. lá, embora. Por favor, a palavra é com você. Vamos lá. A Lumos, é isso mesmo que você falou. Lumos significa dar luz. A gente fala que é você gestar autocuidado, autoconhecimento. A gente aqui na Lumos trabalha com o objetivo de trazer o protagonismo da mulher para a realidade das mulheres. Então, a gente busca em todas as nossas ações, desde a escolha de uma fornecedora até o conteúdo que a gente posta no Instagram, a gente sempre busca estar priorizando mulheres e produzindo um conteúdo com o qual a mulher possa se conectar, aprender e se desenvolver em todos os âmbitos da vida, sabe?
Uhum. Nossa, eu acho isso muito interessante. E como a gente já falou em alguns podcasts também, essa voz é muito importante, né? E para vocês pegarem isso, vocês tiveram que passar por algumas situações, né? Eu acredito que isso deva ser um processo que vocês tiveram de desenvolvimento do seu projeto. Como que Com foi esses caminhos da certeza. vida que vocês trouxeram para criar esse projeto? Bom, das três sócias, assim, a gente tem caminhos muito diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais do meu, mas as Uhum. meninas têm uma experiência também muito legal. Bom, eu sou cientista política de formação, parti para a área do business bem forte, trabalhei na Ambev por alguns anos, mas toda a vida, desde a faculdade, sempre fui muito focada aí em alguns projetos sociais. Cofundei o Política na Escola, é um projeto que está aí desde 2005 bombando lá no UNB. Desenvolvi um projeto de protagonismo de jovens meninas órfãs no Zimbábue, e acho que essas são as duas cerejinhas assim que eu mais gosto. Só que, cara, eu tô há muito tempo cansada já de dividir o meu tempo entre o que é rentável para mim e o que me realiza ali, o que tem muito a ver com o meu propósito de vida. E eu, cara, não quero, eu quero viver o meu propósito, tipo, todas as horas úteis do meu dia. Eu não quero ter que me dividir mais, eu tô cansada disso, assim. Não é cansada fisicamente, mas, poxa, eu quero unir forças e fazer algo que realmente faça sentido de maneira integral. E foi assim que eu resolvi pegar essa ideia de ter aí, de fazer, de tirar alunos do papel, juntando um pouco da minha experiência como empreendedora social, um pouco da minha experiência aí como empreendedora no privado mesmo, já lancei infoproduto, enfim, e como consultora, né, para conseguir criar aí essa empresa que está aí saindo do papel com um propósito muito forte. É uma empresa que vende uma ideia, é uma marca, não é uma marca que pensa em vender produtos. O principal não são os produtos, sabe? A gente vai sim Uhum. vender, temos agora camisetas, mas o principal é esse, é a nossa essência. Muito legal, muito legal. Antes da gente passar para alguns temas e discutir algumas coisas, Gustavo e Juliana, vocês têm algumas perguntas para Fernanda? Eu tenho uma que eu estava acompanhando o perfil das gurias e aí me veio a dúvida. O Lumas, é que eu tô lembrando de Harry Potter, aí fica Lumos sempre. E isso é uma curiosidade, eu vou até aproveitar e vou interromper, porque o meu cachorrinho é Lumos, por causa do Harry Potter. E o Pois é, eu nome da tava Lumos lembrando. foi nessa ideação. A gente nessa ideação, poxa, Lumos é tão bonito, Lumas seria tão lindo, e também deve significar uma coisa com luz. E foi assim que surgiu a Lumos. Então se eu chamar de Lumos, me desculpe. Tá na família, tá na família. Mas eu queria perguntar, o Lumas, ele se caracteriza como um coletivo de Vamos lá. criação? Não. O que a gente fez? Eu vou te explicar de onde vem essa ambiguidade. A gente fez o nosso branding junto com os seguidores. Nós lançamos a marca antes de terminar de fechar o nosso branding. E a gente começou a co-criar com as pessoas. A gente colocou no nosso Insta, chegou aí, acho que uns 250 seguidores, os nossos amigos, que a gente estava lançando uma marca. A gente já queria que fosse uma marca de camiseta, já estávamos aí buscando tudo isso, só que a gente terminou de co-criar com os seguidores. Então, desde aspectos mais essenciais, a gente fez até uma pequena modificação no nosso manifesto, depois desse período ali de 2 termos, de acordo com o que a gente observou junto com a audiência, até aspectos mais técnicos. Foram os nossos seguidores que escolheram o nosso logotipo, por exemplo. A gente tinha então os seguidores escolheram a nossa paleta de cores, enfim, a gente sempre fez enquete, sempre conseguiu co-criar. Mas somos três sócios, e o que a gente fez aí, que dá esse senso de coletividade, é a cocriação. Cara, tem um negócio que o pessoal gosta muito, e já me chamaram, inclusive, para dar entrevista sobre, que a gente é código aberto. Eu criei uma metodologia nova para a gente fazer esse tipo de branding meio aberto,
E todas as planilhas a gente ofereceu para quem quiser. A gente fez um reality da Lumos, são 10 episódios, cada episódio tem de 4, acho que o mais longo tem 10, 12 minutos. E a gente tem ali em cada um dos episódios uma das etapas, a etapa do Canvas, a etapa do SWOT, etapa de fazer o manifesto, missão, visão, enfim. Então, já tem aí alguns projetos que usaram esse material. Ainda essa madrugada eu compartilhei de novo, que o pessoal sempre está pedindo. Então, isso é muito legal e isso também deixa a gente muito mais próximo da audiência. Entendi. Muito legal. Juliano? Juliana, Juliano, seu desmuta. microfone. Pois é, gente, tá complicado essas tecnologias aqui, mas primeiramente, boa noite aí para Fernanda, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu tenho uma pergunta, ela também é de cunho profissional, é porque eu vi que você participou de algumas operações relacionadas à Ambev, né, que hoje é uma das maiores reguladoras de bebidas que a gente tem aí, então... eu queria saber como é que foi essa transição até você mexer com blusas e esse empreendedorismo feminino aí, como é que foi sair dessa grande corporação que é a Ambev e construir o seu caminho? Muito, muito legal a sua pergunta, Juliano. É o seguinte, a pergunta que normalmente me fazem é como eu fui parar na Ambev. Porque eu sempre fui muito idealista, enfim, vários projetos, trabalho voluntário, e eu queria muito trabalhar na CNI. Só que quando eu fui para a CNI tentar trabalhar, né, foi quando eu saí da Presidência da República. Eu fiz um estágio na Presidência da República. E eu sei que eles, assim, cara, seu perfil, currículo, você é muito acadêmica, você não tem nada a ver com a CNI. Aí eu vou trabalhar na multinacional. Eu quero ver alguém dizer que meu currículo não é corporativo, de novo. E aí, o primeiro lugar que eu mandei meu currículo foi a Ambev, e eu entrei. E ao invés de ficar, vou ficar 1 ano numa multinacional, eu fiquei 5. Mas eu entrei com essa mindset de ficar 1 ano para poder pegar experiência, depois mudar, fazer o que eu quero, porque na CNI eu queria trabalhar com empreendedorismo e etc. Mas quando eu cheguei lá, deu 1 ano, eu acho que eu vou sair, veio uma oportunidade super legal. Eu cuidava do DF na época da parte de trade marketing e surgiu uma oportunidade de cuidar de patrocínio e de eventos no centro-oeste e no norte do Brasil. Aí poxa, aí é uma oportunidade, né? Legal, diferente e tal, vou aprender muito. Aí 1 ano e pouquinho depois, pronto, agora vou sair. E aí veio a oportunidade de ser gerente, de tocar a operação de 2 estados, a área de vendas de 2 estados, o principal canal, né, que é o canal que cuida de supermercado, atacado, enfim, grandes clientes, Sergipe e Alagoas. Aí fui. E aí fiquei mais 1 ano e meio por aí eu já resolvi que eu queria sair da empresa e eu vou voltar para Brasília. Então eu toquei a parte de inteligência de mercado aqui em Brasília. Lá no Nordeste eu também acabei mudando um pouquinho de função quando mudou a estrutura da empresa, mas, enfim, então eu nunca quis ficar muito tempo lá, mas eu aproveitei muito, porque é uma super escola. E eu sempre gostei de número, de planilha, me descobri uma apaixonada por marketing e por vendas, e foi isso. Então eu gostei muito, aprendi muito, só que nunca foi algo que tinha a ver com o meu propósito. E diferente da maior parte dos meus colegas lá, eu não tinha essa perspectiva de querer trabalhar em grandes multinacionais. Eu sempre gostei de trabalhar em empresa grande, projetos grandes, mas o meu principal foco era algo que tivesse realmente um impacto, de desenvolvimento econômico, por assim dizer. Nossa, muito interessante. Bem, né? Uma cientista política tocando vendas e marketing e tal. É uma viagem, né? Você foi buscar, você entrou com um foco, acabou que você experienciou uma outra área e fixou nela, né? Você ficou 5 anos lá e ainda teve a oportunidade de fazer diferença, igual você falou, né? Nos 2 estados que você pôde trabalhar aí, né? Então você aprendeu bastante coisa também. Não só de questão profissional, mas de
social também, que eu acho que é muito importante quando a gente está mexendo com grandes trabalhos, assim. Sem sombra de dúvida. E aí, quando eu saí da Ambev, eu fui para o Zimbábue, porque eu tinha essa meta de desenvolver um projeto que, inclusive, agora eu estou querendo retomar. E eu fui para o Zimbábue, o projeto foi ótimo, esse de protagonismo de jovens meninas órfãs. Quando eu já voltei, e assim, antes de eu sair da Ambev, essa é a curiosidade, a CNI me convidou para trabalhar lá, viu? Aí eu disse, agora eu não quero. Eu fiz agora, quem não quer sou eu. Não me quis antes, não vem me querendo agora. Né? Não é? Tá pensando o quê? Mas eu falo isso brincando. Foi difícil. Por alguns anos, eu fiz consultoria para a CNI, então fiz algumas consultorias lá depois. Adoro, tá tudo super bem. Mas eu já vim mais focada aí em querer trazer um impacto realmente maior socioeconômico. E nesse sentido, foram as consultorias aí junto com a CNI, tudo na área de inovação na indústria, trabalhando muito com esse movimento de economia criativa. E dentro disso, enfim, fiz lançamento, o primeiro Congresso Nacional de Vida Sustentável, foi um dos maiores, né? Online, a gente na época a gente teve 11 mil participantes, então a gente conseguiu bons números para 2016, então, né, que o tema não estava tão em alta como agora. É isso. Vocês não conhecem aqui em Brasília, né? Mas aqui em Brasília eu já cheguei a tocar grandes eventos. É um dos maiores festivais que tem no Brasil, o Festival Na Praia. Os 2 últimos anos eu estive como a head do Na Praia, então toquei aí, fui responsável por esse festival. É isso. Posso fazer outra pergunta, Pedro? Claro. Que eu tive agora, me despertou a curiosidade. Pelo teu currículo, Fernanda, de todo que tu passou do governo federal, né, a experiência dentro do governo federal e da Ambev, eu meio que vou, vamos dizer assim, te usar como gancho a partir da minha experiência aqui, né? Como eu me formei em design, eu trabalhei já em agência e em gráfica. Só que assim como tu, eu não me satisfez como eu imaginava. Outro pique, outro princípio, que o meu, que já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, artístico, já não serve. E nem compensa o dinheiro, né? E aí tu falou que depois tu resolveu, bateu na tua cabeça assim, eu vou empreender eu mesma, porque tive essa experiência, e agora é minha vez de botar a mão na massa, por assim dizer, né? Tu acha que essa tua experiência, tanto no governo quanto na multinacional, te tornou preparada para assumir a responsabilidade como empresária, ou tu acha que, assim como eu, não te prepara nada, porque quando tu pega para ti uma coisa, vamos dizer assim, o bagulho é outro? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que preparado, não, a escola é fazer. Eu juro, como eu acredito muito nisso. Você tem que fazer para realmente ver como as coisas acontecem, né? Mas com certeza me deixaram encorajada. Que eu acho que é isso, assim, a gente vai ficando casca dura, a gente vai aprendendo a lidar com os desafios, com surpresas, enfim. E a gente vai ficando com mais coragem, não, vou enfrentar, enfim, tenho essa capacidade de alguma forma. Então, eu acho que é muito mais a ousadia do que qualquer tipo de ferramenta. E, claro, poxa, eu já empreendi. Quando você empreende no social, você já entende várias coisas, a questão de mobilização de recursos, de conseguir parceiros, de conseguir o primeiro seguidor, tem toda a parte financeira, enfim. Então, acho que isso você vai aprendendo quando o desafio vem. O que eu percebo dos empreendedores mais perto de mim é que eles não pensam muito nisso, eles vão lá e fazem. Então, começa sem CNPJ, sem emitir nota, começa sem fazer nada, as coisas começam tudo ao contrário. Mas é isso, mas a minha coisa acontece. Porque muitas vezes as pessoas se perdem na burocracia.
Quando a gente começa querendo colocar o todo, né? Olha, isso tem que ser feito. Cara, quem não se assusta? Se você chegar, quero abrir uma empresa e tem aquelas, nossa senhora, o tanto de coisa que tem que fazer. Então é isso, assim, é você queimar a ponte. Não sei se vocês conhecem essa expressão de queimar a ponte. Queimar a ponte, quero tentar contar em 1 minuto. É o seguinte, não vou me lembrar mais qual exército, qual general e etc. Eu sei que o Exército Verde, vou chamar, né, estava lá querendo numa batalha toda a vida. A batalha era numa ilha. Os soldadinhos iam para a ilha, mas tinha uma ponte. Eles voltavam à ponte no final do dia e diziam que não conseguia vencer. Aí no dia seguinte a mesma coisa. Nunca ganhavam a batalha. O que o general fez, o chefe? Eles vão lá lutar. Aí queimou a ponte. Ninguém tinha como voltar. O que eles fizeram? Eles deram o sangue como se fosse a última chance, algo de vida ou morte, e ganharam a batalha. Isso é arte da guerra. Isso é arte da guerra. Eu li em Sun Tzu isso aí. Fala. Sun Tzu. O cara que não tem pra onde correr. É isso. Você queima a ponte. E tem vários exemplos. Deixa eu ver. Eu não sou muito boa de citação, viu, gente? Então vocês vão acabar rindo de mim, porque eu posso falar tudo errado. Daqui a pouco todo mundo se diverte. Você, não sabendo que era impossível, a pessoa foi lá e fez. E isso é muito... Na Ambev, isso acontecia demais. Eu virava, quando eu demandava alguma coisa, eu não falava para a pessoa, para o novato, eu não falava, olha, ninguém nunca fez isso, será que você vai conseguir? Eu falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui tem que ser feito, ponto. Se tiver dúvida, pode falar comigo. E aí a pessoa realmente dava o melhor dela para conseguir ali. E às vezes não é nem só por má vontade, não, tá? Não é que a pessoa fica preguiçosa porque tal. Não, eu não acho que seja isso. Mas às vezes a pessoa já se bloqueia. Sabe? Por mais algumas pessoas eu sei que vão se sentir mais desafiadas, mas outras já devem pensar, ok, tenta, não deu certo, então é por isso que não dá, então nem vou tentar mais, sei lá. É isso. Bacana, isso eu acho que isso que você falou, eu acho que está ligado também à questão de liderança, né? Porque você, de certa forma, incentiva as pessoas a tentarem. Se você já chega e fala para a pessoa, ninguém nunca fez isso, será que você vai conseguir? A pessoa pode ficar um pouco retraída e nem desenvolver as coisas que ela conseguiria fazer. Empreender é exatamente isso, você tentar inovar, até estratégias de marketing a gente visualiza muito bem, você tem que inovar no mercado, não construir uma coisa do zero, mas resolver algum problema. E isso é essencial na arte da guerra, né? Que é vencer a guerra. Alguma pergunta mais? Que o papo está muito bom. Eu tenho. Isso é uma brincadeira, né, gente? Vocês já viram. Não, mas essa é maravilhosa. Mas, Fernanda, eu não sei se vai conseguir falar pelas outras, né? Porque infelizmente a gente não teve a oportunidade de ter todo mundo reunido aqui. Mas eu tenho curiosidade de saber como se deu essa sociedade entre vocês e qual que é mais ou menos a função de cada uma no Lumas aí. E como vocês conversam entre si para estabelecer estratégias, conversar sobre as questões relacionadas à empresa e à divulgação também, né? Tá, vamos lá. A Yasmin é bióloga, mas ela já trabalhou aí como vendedora em loja. E o que eu sei, o que me chamou a atenção nela foi ela ter trabalhado na Farm. Então ela trabalhou na Farm, ela trabalhava nas vendas de final de ano, só para juntar uma grana para viajar. Mas ela ganhou um prêmio de inovação. Trabalhando tão pouco tempo, ela ganhou um prêmio nacional de inovação. E, enfim, a bicha tem talento para o negócio, né? Essa parte de moda. Eu a conheci no evento em que eu trabalhava, e tem um evento muito importante aqui no Brasil que se chama Surreal. É uma festa, não sei se vocês já ouviram falar, uma festa super premium, enfim. E a Yasmin, ela era uma das pessoas responsáveis pela área de atendimento e relacionamento com os influencers nacionais. E assim, eu tive esse contato com ela, no evento ela também trabalhou comigo, e fiquei com ela no meu radar, porque eu achei a mina muito esperta. E a Laura, cara, a Laura foi super engraçado. Até uma curiosidade aqui para vocês. Pode falar, não tá palestra. Acho que foi quando eu palestrei na Campus Party. Não, foi no Inova Summit. Eu estava dando uma palestra no Inova Summit, aqui em Brasília, e fui ao banheiro antes da palestra. Essa menina, eu não sei como é que foi, ela começou a conversar comigo, puxou assunto comigo.
Aí eu, tá, conversei com ela 3 minutos, eu tô indo dar uma palestra, ela, fica pra ver. Ela tava indo embora, ela falou, vou ficar. Nunca mais vi a menina. Ela postou um story, outro dia eu tava dando uma outra palestra, ela também foi, e aí, quando eu vi, gente, eu conheço essa ruivinha. Aí depois ela postou um story, eu comecei a segui-la, Mãos de Fonte. Ela é designer, ela é artista, ela faz letterings, enfim, já tem alguns anos. E é isso que ela faz, Mãos de Fonte, é como ela se chama, é o nome da Laurinha. Às vezes eu falo Laura, Mãos de Fonte. Então, eu comecei a segui-la e eu gostei do jeitinho dela, sabe? E aí eu resolvi convidá-la para ser sócia da Lumos. Convidei ela, convidei a Yas, a gente começou a Lumos em plena quarentena. Elas não se conheciam. A gente ficou aí uns 2 meses sem nunca nem ter se visto, mais de 2 meses, inclusive, sem nunca nem ter se visto, e trabalhando junto, elas se conheceram. Não sei, algum de vocês viram o vídeo do nosso manifesto? Vou mandar para vocês. Eu vi as apresentações no Instagram, tá. os teus stories explicando quem somos e tudo mais, que tu falou dessa história. Eu não consegui ver tudo, até porque eu passei por um... Eu vou mandar o vídeo do manifesto, ele tem 1 minuto, é super rápido, para vocês verem. E aquele foi o primeiro encontro da Laura e da Yas. Elas nunca tinham se encontrado pessoalmente, não se conheciam pessoalmente. Depois de 3 meses, sei lá, já trabalhando, Instagram lançado, gravação de manifesto, foi que elas se conheceram pessoalmente, foi o nosso primeiro encontro. E a gente se encontra muito, muito pouco, por causa da quarentena, né? Então, foi assim. E da história delas, que eu ia comentar lá em cima, acabou que a gente enveredou aí em outro assunto. Então a Yas é bióloga, mas ela gosta disso, né, essa vida mais ativa, evento. Ela tem uma paixão aí por mídias sociais. E a Mãos de Fonte, a Laurinha, ela é empreendedora pelo Mãos de Fonte. Sempre tem uma ideia diferente. E lançou um kit Dia dos Namorados, vai lançar aí venda de caneca. Então, ela já é empreendedora há algum tempo. E, enfim, trabalha também em eventos. É assim, pessoal, tudo bem ativo. Nossa, muito massa. Porque eu vejo assim, né, que quando as pessoas estão construindo alguma coisa junto, sempre tem que ter alguma coisa em comum, né? Porque pode ter divergência de ideias, pode ter um estilo diferente de pessoas, mas a gente sempre tem um objetivo comum adiante. E isso eu acho que é muito interessante, porque, igual, conheço o Pedro Paulo há mais tempo e tudo mais, foi ele que me puxou para a Tecnovest até, e aí a gente sempre um negócio que eu vi que a gente tem em comum é querer fazer a realização, querer deixar a coisa fluir para a gente fazer um trabalho ali com um resultado que seja positivo para ambos, assim, sabe? Então, eu vejo que vocês, né, nessa equipe aí, da Lumas e tudo mais, eu vejo que vocês têm um ideal e vocês estão apontando para uma direção única, né? Apesar de ter divergência de algumas características. Você falou que uma é bióloga, né? Igual você também já trabalhou num aspecto mais tradicional, assim, numa empresa mais fechada, que é a Ambev. Então, vocês encontraram um ponto, isso é muito interessante. Com certeza, e esse ponto é justamente a nossa essência, né? Eu sempre fui louca por questões de gênero, desde a UNB, eu fiz uma graduação em sanduíche, fui para a Universidade de Estocolmo, justamente porque era referência em estudos de gênero. A Yasmin, ela está estudando muito sobre isso nos últimos anos, então ela é uma pessoa que, nossa, todos os livros que você pode imaginar, dos livros mais recentes, a Yasmin tem, ela lê e ela estuda mesmo, então ela está muito adentro. E a Laura, de uma maneira muito mais leve, mas ela tem dentro da casa dela um exemplo que o pai dela é um pai trans, mas ele se tornou trans há pouco tempo, acho que, sei lá, há 1 ou 2 anos. E então, quando a mãe biológica dela começou o relacionamento com o Yuri, que é o pai dela, o Yuri ainda era uma mulher. Então ela traz essa história que também mostra pra gente, soma muito aqui na Lumas, essa história de vida dela, que pra gente enfim, eu acho que agrega demais. Além disso,
Outro ponto que ela carrega muito grande, a Laura não conhece o pai dela, então é o que a gente chama aí de um aborto paterno, né? Que é algo que acontece demais e a gente vê um contrário. A sociedade julga diferente quando é uma mulher. A gente tem até um caso nessa semana, né? Enfim, que ilustra bem esse tópico aí de igualdade ou desigualdade de gênero, que é o que todo mundo identifica. Acho que esse que é o ponto mais forte entre todas nós. Na divisão de tarefas, a Laura ela fica aí com essa parte mais criativa de Instagram, das camisetas, né, a parte gráfica mesmo, de designer. A Yasmin é sensacional na parte de tendências, mas Yasmin ela é uma pessoa que ela bem... falar controladora eu acho um pouco pejorativo, mas ela tem uma visão para tudo, ela cuida de tudo, ela é bastante cuidadora, né, das coisas todas, e eu fico aí um pouquinho mais na gestão. Interessante. Ah, bacana. Então, Fernanda, eu queria te perguntar duas coisas, já que você citou aí igualdade de gênero, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, um pouquinho desse termo, porque talvez algumas pessoas não estejam tão atreladas, assim, não tenham tanto conhecimento. E outra coisa que eu acho muito pertinente da gente debater aqui, e da gente conhecer também, é um pouquinho da trajetória de vocês em relação às dificuldades que vocês enfrentaram, porque são empreendedoras, né? Eu acho que, como a gente vive numa sociedade muito machista, muito patriarcal, assim, né? Então, acredito que vocês tenham sofrido desde de novas, diversas dificuldades. Aí, se você puder, por favor, falar para a gente um pouquinho tanto da igualdade de gênero como dessas dificuldades. Claro, falo sim. Vamos lá. Igualdade de gênero é um termo difícil de explicar porque ele simplesmente não existe, né? Então, eu normalmente falo de desigualdade de gênero. O que acontece? A desigualdade é o que você falou, vocês descreveram ali no início. Realmente, uma mulher enfrenta aí mais obstáculos para conseguir atingir os mesmos níveis, enfim, seja de remuneração salarial, seja de reconhecimento em algum tipo de ação. Então, a gente vive em uma sociedade desigual. O que acontece? A gente busca uma igualdade de gênero, eu prefiro até, eu não fiz essa brincadeira aí em relação ao nome, mas não é uma crítica não, tá? Eu não critico a questão de falar do termo de igualdade, mas eu prefiro falar de equidade. Por quê? Eu acredito, vou falar muito da minha pessoa, obviamente tem uma teoria política toda atrás disso, mas eu acredito que as pessoas são diferentes, ok. Então, até biologicamente, as pessoas podem ter necessidades diferentes. Tem pessoas que são portadoras de necessidades especiais, por exemplo, né? A mulher fica gestante, sim. E nesse período, né, a gente tem que ter um cuidado especial, ela vai ter algum tipo de necessidade a ser atendida. Mas o que eu acredito é que a gente tem que ter equidade, ou seja, desenhar medidas para que os benefícios sejam equivalentes para as pessoas. Quando a gente vê uma criança e ela precisa de proteção, e um adulto que precisa de proteção, você concorda que a forma de garantir a proteção deles é bastante diferente? Para um adulto, você bota o policial. Para uma criança, se você botar só, entre aspas, um policial, não vai ajudar? Ele pode precisar de um assistente social que tenha um trato e um acolhimento diferente? Então, para a gente conseguir ter um resultado igual, a gente precisa de dar um tratamento bastante diferente. E é isso. Tanto quando a gente fala da questão de gênero, como quando a gente fala de qualquer outra interseccionalidade, lá, mulher, a pessoa é mulher e é negra. A pessoa é um homem negro. Enfim, existem vários tipos de recortes sociais que a gente pode travar e que, no meu ponto de vista, precisariam aí de ter um tratamento equivalente, mais equilibrado. A segunda pergunta foi qual mesmo, Pedro, que você fez? Eu tô meio avoada Foi hoje. sobre as dificuldades. Não, sem problemas. Claro, as sobre dificuldades enfrentadas. Isso. Os exemplos, né, da falta de igualdade de gênero. Bom, são muitos. Eu acho que qualquer uma de nós podia ficar aqui um dia falando. Mas eu vou dizer alguns. Por exemplo, quando a gente tem
a mesma atitude que um homem, e eu que já trabalhei com times de 100 pessoas, 100 homens e eu a única mulher, a gente vê, essas coisas ficam muito, muito claras quando você é a líder. Por quê? Vou dar um exemplo da Ambev. Muitos homens davam porrada na mesa, xingavam, enfim. Eu trabalhei na Ambev, só para constar, eu entrei em 2009, tá? A política da empresa mudou completamente. Então, hoje em dia é uma empresa, enfim, que tem uma postura, uma cultura diferente. Não estou mais lá, mas é o que eu escuto de maneira institucional. Mas, enfim, então, enquanto um colega meu homem fazia isso, e palmas para ele, porrada na mesa eu dava, sempre, tudo bem, mas se eu não olhasse, se eu fizesse um negócio um pouco mais sério, eu já estava sendo arrogante. Sabe? Eu já recebi esse feedback formalmente. E eu gostei de receber o feedback, mas é isso, assim, eu fazia uma rota no supermercado de auditoria, e aí eu perguntava, era até engraçado, eu fui a primeira gerente de vendas mulher do Nordeste, né, da região Nordeste, lá dessa parte que eu toquei. E aí, então, as pessoas realmente não tinham o menor costume, os funcionários, de terem uma líder mulher. E eu chegava no supermercado, qual é o percentual de espaço em gôndola que tem? E a pessoa falava, X. Eu olhava, então, pelo que eu tô vendo, tem meio X. Meio X, mas sei lá, a pessoa falava que tinha 70 e na verdade tinha 60. Pelo que eu tô vendo aqui, tem 60% de espaço. Ou eu tô errada? Aí a pessoa, não, tá certa. Eu descobri que esse negócio de eu perguntar ou eu tô errada gerava pânico nas pessoas, porque era como se fosse uma ameaça. E eles, sem saber como lidar com uma mulher, isso gerou enfim, eu fui vista como arrogante. E a pessoa que me deu o feedback me deu numa boa, eu adorei, mas ele falou isso, é esse sentimento. E eu não estava sendo arrogante. E eu não estava fazendo nada que um homem não faz. Inclusive, o homem faz muito mais. Mas Sim. você vê como a pessoa não saber lidar, não saber o que esperar, não saber ver uma mulher em uma posição de liderança, desestrutura. Ou ela fica uma reacionária, brigando sempre, ou ela fica completamente submissa e acha que a mulher é arrogante. Eu estou generalizando, estou contando essa situação que aconteceu comigo, tá? Obviamente não é sempre assim, não são todos assim. Isso já aconteceu, vai fazer 10 anos, foi em 2011. Mas esse é o tipo de situação que a gente enfrenta. Além das questões de assédio, né? Eu já sofri assédio. Quando você está na empresa, às vezes não teve quando você estava ali na empresa, você saiu, aconteceu, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito, muito difícil. Eu fui mãe aos 17 anos, né? E eu não percebia, mas eu fui descobrindo que eu já perdi oportunidades por ter filho. Um estágio, eu queria muito fazer um estágio no Sebrae. E, gente, vocês vão cortar o Sebrae, viu? Vou continuar falando, depois vocês voltem. Eu queria muito fazer um estágio. É melhor deixar o nome da instituição de fato. Eu queria muito fazer um estágio. E eu fui para entrevista, estava super bem colocado. Eu tinha uma amiga que fazia estágio lá nessa organização. E ela falou, Fê, você está em primeiro lugar, o pessoal gostou demais de você, minhas notas eram ótimas, enfim, mandei muito bem na entrevista. Até que eu fiz a entrevista com o chefão, e eu fui lá, só tinha eu e um outro candidato, mas eu estava muito à frente, e eu falava inglês, e acho que outra pessoa não precisava de inglês. Enfim, sei que em algum momento nessa entrevista, eu falei da minha filha. E eu nunca escondi que eu tinha filha, até porque eu não sabia que isso era uma variável que eu podia, idiota que eu era, né? Então, a pessoa ingênua, eu sempre fui muito autoconfiante, né? Excesso de autoconfiança não faz bem. E aí, eu tava lá na entrevista e falei, tá, não, eu me organizo, qual é o horário? Só preciso saber para eu organizar o meu horário, para eu levar minha filha na escola e buscar. Aí, filha? Eu tenho uma filha e tal. Me achando que eu tava abafando, né? Porque, cara, uma pessoa que tem uma filha com 17 anos, entra na faculdade e faz não sei o que, termina, eu tava lá bombando, sabe? Crente que eu tava abafando com a filha. Só que não. Eles não me contrataram. E eu assim, gente, como que não me contrataram? Porque eu fiquei, né? E a amiga falou, Fê, tava decidido que era você. Depois da entrevista, não. Depois
ela descobriu que era porque, ela tem filho, ela vai pedir pra sair, ela vai isso, ela vai aquilo. Gente, eu nunca deixei de honrar com os meus compromissos por ter filha. Eu nunca, sabe? Então, esse é um exemplo também do que as mulheres enfrentam. Precisam de mais? Já está o suficiente. Não, realmente acredito nessa parte que você citou aí, de que se você for falando tudo, a gente vai ficar até amanhã aqui, porque eu já ouvi de uma amiga minha exatamente isso, que o chefe falou que não contrataria na frente dela exatamente por ter filho, né? Aquela questão aquela lei que tem, né, que você tem filho, você tem um período para se ausentar. A licença maternidade. Enfim, isso, exatamente. Ela citou exatamente isso, porque falar, mulher, enfim, né, são coisas aí que acredito que, por enquanto, não vão mudar, principalmente pelo governo que a gente tem, mas vamos lá. Gustavo, você tinha alguma coisa para falar, né? Não, é porque eu tive essa experiência em casa aqui com a minha mãe. Eu fui criado por mãe, vó e tia, que eram as pessoas mais presentes, assim. O meu pai, não é que ele abandonou, mas assim, ó, a minha mãe fala isso bastante. Quando eu combino uma coisa com alguém e ela me dá um retorno, dizer eu vou fazer tal coisa, ela não cobra, mas se o cara não fizer, ela vaza. E aí numa situação ali, logo que eu e meu irmão nascemos, né? Eu sou gêmeo eu tenho um gêmeo, irmão gêmeo, né? Vocês vão ficar sabendo agora disso. Mas a gente tinha um ano lá, e aí a minha mãe botou as cartas pro meu pai, dizendo, quando a gente casou e tudo mais, tu disse que ia terminar os estudos na universidade, tu ia fazer tal coisa, e tu não fez. Foi meio que empurrando com a barriga, e eu cansei. Daí ela, inclusive, estava falando esses dias pra mim. Entre eu ficar, nas palavras dela, entre eu ficar amarga, aturando uma situação que eu não gosto, e me separar, e aí criar os meus filhos da forma que eu achar melhor, eu preferi me separar. Na época ela sofreu, né, do ao redor dela ali, daquele mundo ao redor dela, um pouco desse preconceito. Tu vai separar, sabe? Essas coisas assim. O quê? Né? E eu achei engraçado, porque a minha avó, que nasceu numa outra época, é engraçado que tanto ela quanto minha tia foram a favor. Ai, E olha só bom, que né? na época que ela fazia magistério, ela trabalhava num colégio de irmãs, e as irmãs também apoiaram. Nossa, que coisa boa. E ela, se quer saber uma coisa, eu vou matar no peito, e foi, entendeu? E foi, fez. Entende? Então eu tive esse exemplo perto de mim, eu vendo. Hoje eu entendo, na época eu via, mas eu não entendia. Hoje eu lembrando, eu entendo as situações. E ela toda a vida sofreu esse tipo de coisa que tu diz que sofreu e sofre ainda. Uma última ali, que eu também não vou falar do nome da instituição, mas foi numa universidade, onde é uma universidade privada, mas que ela é como é que ela tem um esquema assim, que ela é privada, mas ela é dos municípios que investem nela, entendeu? São 16 municípios, se não me engano, e eles têm um conselho. Então ela é privada, mas ela não tem um dono, ela tem um conselho. E nessa situação, o reitor, que está lá há não sei quantos anos, não entende nada de educação, não entende nada de gestão educacional, de curso superior, de merda nenhuma. Ele está lá,
Uma porque ele é membro do conselho e é compadre dos conselheiros, entendeu? E outra porque ele tem um certo monopólio nas mãos. E o cara, e a minha mãe disse já várias vezes, ele não gosta de dividir o poder, nem com os outros, e especialmente Com mulher, se ele for com mulher. Uhum. Porque é esse cara. Só que o engraçado é o seguinte, ele diz que tem uma posição, que defende uma posição, que na prática não poderia ter esse tipo de pensamento. Uhum. Então, assim, ó, a minha preocupação é o seguinte, a gente tem um governo hoje com uma posição clara que é danosa a essas questões novas, no sentido assim, nova de debate, né? Que são novas no debate aberto. Mas nós temos um pensamento que está arraigado em pessoas que eu sei que são contra, que eu sei que ele não é bolsonarista, eu não vou falar o nome do partido, mas é um partido de oposição, de esquerda, e que pensa essencialmente a mesma coisa. Entendeu? Então esse teu ponto aí é bem interessante, porque ele está muito mais enraizado do que a gente imagina, né? Com certeza, Gustavo. E acho que você falou a palavra certa. Ele está enraizado. Muitas vezes a gente fala, naturalmente. Não é natural porque ninguém nasce assim. Isso é social. Então, tradição. É um traço cultural. Então, tradicionalmente, a gente faz isso. Inclusive as mulheres, muitas vezes. Então, o que acontece? A gente também é fruto dessa sociedade. As mulheres têm rivalidade. Mulher tem rivalidade porque a gente é ensinada a ser rival desde cedo. Normalmente, quando, sei lá, termina um namoro, tem alguma confusão. Cara, o que ela aprontou? Ninguém fala. Se tem uma briga entre o casal de namorados, normalmente ela aprontou alguma coisa. Tá no evento, acontece uma briga, a mulher fez o quê? Olhou pro lado ou alguma coisa. Só que não. O homem que tá com ciúme. Não é a mulher que aprontou porque tem um homem olhando pra ela. Sabe? E quase sempre foca na mulher. Aí foca na roupa da mulher, foca o que a mulher fez, o que ela poderia ter feito para ter evitado um estupro. Poxa, mas a pessoa vai com a roupa muito curta para um lugar X, isso é algo que chama muita atenção, né? Então chama a atenção dos homens, ora pois. Só que assim, concorda que mesmo se ela estivesse pelada, ninguém tem direito de estuprar? Sabe? Sim, e mesmo nós mulheres, a gente se preocupa. Se eu vou para um lugar tal, não pode ir com um decote muito grande. Tem vezes que o homem tá com a camisa que fica aberta até aqui, mas eu tenho que deixar uma camisa mais em cima. Eu já passei por situações dessa. Hoje em dia as coisas estão muito mais livres, mas não era assim, sabe? Então... Tem uma confusão entre decoro, o espaço e o direito. Não sei se é direito, não saberia dizer se é direito da mulher, ou, enfim, não sei termos certos, mas entre uma coisa e decoro, o cara meteu o bedelho no que não é chamado. Em termos mais. Isso. E o que eu vejo assim, ainda pegando o seu exemplo? Então, isso é muito arraigado. Mesmo eu me vejo, às vezes, tendo julgamentos que são machistas. Eu tenho, todo dia. Volta e meia. Na hora que a gente não pode aparecer com essa cara desse jeito. Isso é algo extremamente machista, não é? Machista não é algo que o homem faz. Machista é a nossa cultura. É isso que você tá dizendo que está arraigado. Então, na hora que eu acho que eu preciso de me maquiar para fazer uma videoconferência, por exemplo, que eu acho que isso realmente é super necessário, você fez a barba para me ver hoje? Você não fez a barba para me ver hoje, que eu tô achando aqui que você não fez a barba, né, Gustavo? Não, mas tudo bem. Agora, eu nem tomei banho, mas eu não vou A distância, banho à distância não tem problema, só quando mostra a imagem que a gente tem que olhar a aparência, né? Mas é isso, assim, então isso está arraigado. As mulheres, elas são mais cobradas pelos homens e elas mesmas se cobram mais. E é isso que a gente tenta flexibilizar. Quando a gente fala do protagonismo da mulher, é justamente a gente conseguir
e não me lembro que se em algum lugar tem essa pergunta, mas a gente conseguir voltar para a mulher o olhar do desenvolvimento dela, do que ela quer, do papel dela na sociedade. Então, quando a gente fala do protagonismo da mulher, é isso. Porque a gente vive muito em decorrência, todo mundo vive em decorrência da sociedade, né, obviamente, mas a gente é muito vetada e tolhida por esses padrões que existem. Então, se a gente focar, nós mulheres mesmas, focarmos nas nossas reais necessidades, no nosso real potencial de desenvolver redes de apoio, confrarias, irmandades, como o homem, por exemplo, faz, a gente vai conseguir crescer e ter aí muito mais equidade de gênero. Eu acredito que a mudança venha pela mulher, que as mulheres são as primeiras a terem que mudar e não aceitar mais, como a sua mãe fez, Gustavo. Sabe, ela foi super inovadora para a época, que nem você falou. Ela conseguiu tirar forças, não sei de onde. Quer dizer, você falou, né? Todo mundo apoiou. A família apoiou, a escola onde ela trabalhava, enfim, o pessoal apoiou. Então, essa rede de apoio é muito essencial. E é isso, ela conseguiu tirar forças. Uhum. Ali foi uma situação bem engraçada. O meu tio, ele também, inclusive os meus tios ali, se tu olhasse os meus tios, talvez eles criassem aquela imagem como é que diz, do homem bruto dos anos 80, aquele, sabe, eu pego mesmo, não sei o que. É engraçado que eles mesmos chegaram assim, um era taxista em Porto Alegre e o outro era cabeleireiro. O taxista disse bem assim pra ela, olha aqui, ó, não é porque tu é mulher que eu não vou te ensinar a dirigir que nem eu ensinei meus filhos, porque o pai dela também, o meu avô morreu, né, muito cedo também. E ele falou bem assim pra ela, não é porque tu é mulher tu que não vai aprender a dirigir, que eu vou te ensinar a dirigir do mesmo forma que eu ensinei meus filhos. E o meu outro tio, que era barbeiro, que foi o que faleceu, né, ele falou, chegou bem assim pra ela, todo dia, um dia ali eu vou te ensinar uma coisa sobre o motor do carro, porque vão te enfiar aquele papo da rebimboca da parafuseta. Que mulher não entende carro, e não sei do que, não sei de onde porquê. E ele disse, ó, eu vou te ensinar tudo isso aí. Tanto que é a minha orientação desse tipo de coisa, de trocar pneu, de saber o que está acontecendo com o carro, que seria, de certa forma, o papel do pai, né? Eu tive com a minha mãe. Uhum. Seria tradicionalmente o papel do pai, né? Sabe, entende? Uhum. Claro, mas a sua mãe já rompeu esse padrão, ainda bem, que coisa boa. Então assim, como eu tive isso, para mim já é mais natural. Né? Com certeza. Assim, grandes coisas aí, né? Faz aí, importante para mim. E talvez seja por isso que para mim, hoje no Brasil não dá muito, porque tem muitas iniquidades que estão batendo mais forte, né? E aí fica difícil eu trazer essa discussão para a pauta. Mas eu acredito que não interessa se tu é gay, se tu é trans, se tu é isso, se tu é aquilo, se tu é aquele outro. O que vai interessar para uma vida profissional, e tu como experiente nesse ramo, tu vai entender que o que vale é o profissionalismo, é a competência. Né? Com certeza. É a única coisa que vale, porque o resto é o resto. É o que vai, é o que está no RG ali, é o resto. Então, para mim, eu tinha isso muito certo para mim. Mas eu fico pensando, tá, e quem não teve essa experiência, essa outra experiência, entendeu? Da mulher um pouco mais ativa, mais na liderança, entendeu? Porque é difícil, é uma discussão extremamente complexa, se a gente for pensar. Uhum. Claro, quando a gente fala de ruptura de padrões, né? Acho que, enfim, a gente chega sempre nesse ponto. Você mudar o imaginário da sociedade é muito difícil. Então, você ter esse referencial dentro de casa. Quem não tem chance de ter referencial? Né? E a gente pode, essa questão do imaginário social, ela fica muito gritante quando a gente fala, por exemplo, o movimento negro costuma falar sobre isso. Você, sei lá, a criança fica a vida inteira vendo na televisão
Quem é negro só empregado doméstico na novela, pedinte na rua, mendigo e ladrão. Estou dando um exemplo. Na minha época era assim, tá? Hoje em dia as coisas estão mudando, mas infelizmente na minha época era assim. E, sei lá, todas as bonecas são bonecas Barbie, branca, loira, do olho claro. Que tipo de autoestima uma criança negra, que tipo de sonho que esse ambiente implantou na cabeça dessa criança? Se eu virar para vocês e falar, imagina uma pessoa que seja astronauta na Lua. Você imaginou um homem ou uma mulher? Assim, 99% de chance que você imaginou um homem na Lua, sabe? E não uma mulher. Por quê? É o seu imaginário, está arraigado no seu imaginário. E para mudar o imaginário, a gente tem um caminho muito grande. Tanto questão de gênero, questão racial, enfim, todas as pautas que possam existir. A gente precisa de abrir espaço. Então, tem programas de incentivo, tem ações afirmativas, tem vários tipos de políticas que podem ser tomadas para a gente tentar resolver ou pelo menos minimizar esse tipo de problema social. Nisso eu acredito. E lembrar também, né? Eu acho que é interessante lembrar também dos nomes que não só fizeram grandes feitos, mas também que corroboraram para a ciência. Por exemplo, Marie Curie, as duas mulheres que fizeram os códigos, tanto agora para aquela imagem de um buraco negro, mas também que escreveu o código para o homem à lua. Isso tudo são feitos das mulheres. As mulheres estavam por detrás desses feitos. A gente tem que relembrar isso, né? Então, uma coisa que eu acho que a Djamila Ribeiro que falou não é só dar voz, mas também aprender a escutar, né? Que eu acho bem interessante isso. E ultimamente, nós aqui do podcast, a gente tem conversado muito sobre isso, né? A gente tem que trazer mais, escutar mais. Acredito que você também deva ter algumas experiências de subgerenciamento, alguma coisa assim no ambiente de negócios. Isso acontece com frequência? Acontece. E falando aí sobre isso que a Djamila disse, as pessoas falam, dar voz. Dar voz, eu não vejo problema, não sou contra o uso do termo nem nada, mas eu não uso. Por quê? Porque eu não dou voz pra ninguém. A pessoa tem voz, senão ela não estava falando, você concorda? Sim. Então, assim, eu posso, ou se eu quiser aprender, se eu não for uma pessoa altiva e arrogante, eu vou querer ouvir. Porque você não querer ouvir significa que você se acha melhor que o outro. Se você não se acha melhor que o outro, você já vai querer ouvir. Então, é muito engraçado. Eu já vi isso 500 vezes. E aqui no Brasil, acho que a questão racial é a questão que talvez tenha mais resistência. E as pessoas assim, porque já estão reclamando de novo. Gente, mas você não para, você só reclama que a pessoa reclama. Você parou para tentar entender a percepção da pessoa? Tenta entender. E isso acontece, acho que em todos os ambientes profissionais em que eu já estive, já aconteceram conflitos relacionados à raça e a gênero, mas os de raça, eles travam, é como se fosse proibido falar. O Brasil e quase todos os países do mundo são racistas. A gente foi condicionado a ser assim, e quem não tiver tido atitudes racistas, a pessoa não nasceu, ou nasceu e morreu logo, porque a gente é condicionado assim. Então a gente tem que aceitar que sim, somos racistas, todo mundo tem um pouquinho de racismo escondido aí nas suas atitudes, só que você reconhecer é o primeiro passo para você conseguir combater. Para você, poxa, realmente eu fiz isso, nossa, então escute. A gente tem que escutar o que é diferente, tem que escutar quem é diferente da gente, a gente tem que abrir a nossa cabeça para poder evoluir. Senão a gente vai continuar reproduzindo aí os mesmos padrões limitantes para a nossa sociedade. Com certeza, eu acho que ela fala exatamente isso no Pequeno Manual Antirracista, que é essa coisa de dar voz. Ela não é exatamente dar voz, assim, eu entendi assim, observar as representatividades que as pessoas colocam
e absorver isso como uma forma de demonstrar poder, que elas também têm esse poder, né? Que a gente tem que entender isso, né? Elas têm a voz delas e a gente tem que pensar isso. É tipo meu padrinho falando sobre a negritude dele. Eu acho isso fantástico, né? Porque ele reconhece a negritude dele, ele conhece as coisas dele, e sempre, quando a gente sempre conversa na mesa de baile, ele sempre fala as questões dele. Eu acho isso fantástico, sabe? Reconhecer. Ele sempre bate no peito e fala, não, eu sou negro, eu gosto. Ele cita personagens assim que são importantes, tanto na música, na poesia. São coisas assim que para mim, que sou uma pessoa branca, né, que tenho o meu privilégio de ser um homem branco, que na sociedade muito impossivelmente, digamos assim, eu vou sofrer uma questão próxima, eu não vou conhecer se não tiver esse contato. Então, acho que a gente tem esse contato, por isso que a sua presença é tão importante aqui no podcast, e a de diversas outras pessoas, é importante para a gente conhecer esses lados, porque acredito que nós, 3 homens aqui, a gente não vai conhecer esse lado como você e as meninas conhecem, né? Esse mecanismo que você falou aí, né, que a Djamila falou, quando a gente não para ouvir, é uma forma de oprimir. E é isso que acontece na maior parte das reuniões em que uma mulher participa. Então, a gente tem interrupção. A gente teve no Supremo Tribunal, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo em que a Rosa Weber chama super atenção, não lembro qual foi o ministro. Eu vou deixar então a senhora falar. Qual era a outra ministra? Era Ellen Graça, agora não estou me lembrando quem que era. Mas enfim, e aí ela fala, é a hora dela falar. Você não vai deixar ela falar. Enfim, então isso acontece demais. A gente é muito interrompida e eu já me questionei, inclusive, porque eu sou uma pessoa, hoje em dia, que brigo pela palavra, entre aspas. Então, eu de maneira espontânea, quando eu vejo, já estou querendo dominar o espaço. E eu acho que é justamente porque eu sempre fui muito tolhida, sempre fui muito interrompida. Então, eu tenho uma postura talvez um pouco mais agressiva. Já é por isso, sabe? Porque isso realmente acontece, e acontece muitas vezes, da gente não ser ouvida. Você fala uma coisa, a pessoa te corta, depois vem outra pessoa falar algo parecido, ou acontece um erro estratosférico. Porque isso, aquilo que eu tinha que ter dito, tá aqui, ó, eu falei tal dia, você viu? Lembra que eu falei na reunião? Lembra aquela hora que você se levantou e saiu? Então, foi nessa hora. É isso acontece demais. Nossa, cara. Então, você falou dessa parte no ambiente de negócios, e eu gostaria muito que você desse alguma sugestão para as pessoas que querem iniciar seus próprios negócios, que sofrem essas coisas, essas repressões, né, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio dela, como também no seu ambiente pessoal. O que essas pessoas podem fazer, os mecanismos, assim, para que elas se empoderem, digamos assim. Vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa é que você tem que procurar uma rede de apoio. Rede de apoio é essencial, porque você, quando você está passando por um desafio, você não sabe se é uma ineficiência sua ou se é um padrão da sociedade, por assim dizer. Então, digamos que você quer falar em público e você não consegue de jeito nenhum, você está lá gaguejando, está com medo. Às vezes é uma ineficiência sua. Você não consegue falar em público, mesmo se for lugar só de mulher, seja lá o que for, você tem vergonha, enfim. Então, a questão, psicológica, por assim dizer. Agora, se você tem esse problema aí, que toda hora que você quer falar, lá o pessoal te corta. Você tem aí várias questões que são padrões, não são problemas seus. É um problema do sistema. O sistema que está te tolhindo. Não são as pessoas que estão lá para ver sua palestra que estão te tolhindo. É você que está se tolhindo sozinha ali nesse momento. Agora, quando você tenta falar numa reunião, tenta se posicionar, você está com um super de um relatório, você está com dados, com indicativos, e as pessoas te cortam ou não te ouvem, o problema é sistêmico. E ele acontece com várias outras pessoas. Então, quando você tem uma rede de apoio, quando você
vai atrás de conhecer pessoas, pode ser em outro estado, pode ser em outro lugar do mundo, mas quanto mais parecida for a função da pessoa com a sua, o desafio dela, maior a chance de vocês encontrarem vários acontecimentos recorrentes, várias recorrências aí na vida de vocês e consigam discutir, uma ajuda a outra, compartilhar melhores práticas. E só o fato de você saber que você não é a doida do rolê já faz você conseguir fazer de novo, ser um pouquinho mais persistente. Porque tem hora que você acha que você é a doida do rolê. Não, tô falando água aqui, né? Tô falando ar quente, porque não é possível. Então, você conhecer pessoas, trocar ideias com pessoas que passam pelo mesmo desafio que você é essencial. E cara, foi muito essa dica eu dou para tudo que é mulher e toda mulher adora. E é uma dica total pequena. Mas o que aconteceu? A gente passa por muitas situações de assédio, seja moral, seja sexual. E tem vezes que muitas vezes eu já não soube reagir. Eu ouvia, ficava muito mal, e ou eu fingia que não tinha acontecido, continuava, ou eu parava, ia embora e pronto. Aí aconteceu recentemente, eu estava discutindo bilhões de reais, não era uma discussão pequena, era uma discussão sobre milhões de reais, e uma pessoa de quem eu gosto dessa pessoa. A gente às vezes acha que o abusador é um monstro terrível, que é assustador, que parece um lobisomem, e etc. Mas não. O abusador, às vezes, é o irmão. O abusador, às vezes, é o pai. O abusador pode ser um amigo. Então, vocês, inclusive, prestem atenção. Porque eu entendo que a pessoa possa fazer até sem querer. Mas a pessoa tem que começar a refletir. Então, vocês cuidem das atitudes de vocês. Não estou julgando, tá, gente? Aqui todos foram lindos, perfeitos, maravilhosos. Mas, enfim, é uma reflexão constante. Eu vivo refletindo, por exemplo, na questão racial e na questão de gênero também, tá? Sei que essa pessoa amada virou e falou: nossa, Fernanda, que foi? A disputa por seguidor no Instagram tá grande, hein? Aí eu assim, não tô entendendo. Aí eu vi a foto ontem, você toda, ó. Aí a foto ontem... Vou contar para vocês, meninos. Eu fiz um ensaio sobre o Outubro Rosa. No ensaio sobre o Outubro Rosa, tem uma moça com câncer, tem uma outra que estava passando por outro tratamento. Eu fui convidada para a gente incentivar o autoexame, enfim, e as mulheres a irem. E eu estou toda pintada de rosa, com granulado, grudado, enfim, e essa mama está sem tinta, mas ela está coberta com a minha mão. Essa é a foto. E nem aparece o corpo inteiro, acho que aparece daqui. Eu nem sei de onde que aparece. Enfim, eu nunca nem prestei atenção. Eu sei que era lá o Outubro Rosa e eu postei esta foto. E aí, eu nem me toquei que pudesse ser isso. Eu vi a foto ontem, eu assim, olha, aí, não sei se você só prestou atenção, não sei onde da foto, mas se você prestar atenção na foto como um todo, você vai ver, é o que quase todo mundo vê, aquilo ali foi uma foto pro Outubro Rosa. É um ensaio tentando incentivar as mulheres. Então, assim, não entendi o que você está falando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desouvir o que você falou. E a gente começa agora a conversar aqui sobre os nossos bilhões, pode ser? Então, vamos lá. Só que assim, eu tive essa presença de espírito na hora. E aí eu inventei desouvir. Então, porque tem gente... Eu não poderia virar para essa pessoa. Essa pessoa estava na frente de toda a equipe dela. Tinha, acho que pelo menos umas 4 pessoas da equipe dela. Você não pode virar para a pessoa e falar, mal educado, se você fizer alguma coisa, se eu reclamasse, eu ia ser a reclamenta. Eu ia ser a doida reclamenta. A minha mulher também não sabe brincar. Não vamos combinar. Isso é brincadeira que se faça. Gente, brincadeira você só faz com coisas que não correm o risco de ofender ninguém. Não corre o risco de ofender você, eu vou fazer a brincadeira com você. Se isso puder ofender, como é que é? A lei fala? Traços de cultura, religião, enfim. Isso não é brincadeira, não faça. Não faça. É isso. Então, se eu reclamasse, eu sei que eu ia ser taxada dessa forma. Se eu fosse embora de fraca, nossa, não aguento uma brincadeira e some. Então, eu tive uma presença de espírito incrível.
de dizer, olha, eu vou desouvir o que você falou e a gente continua. Porque daí eu consegui me impor, consegui falar que a pessoa foi uma otária, sem falar que ela foi uma otária. Então, se ela tá brincando, eu também tô brincando de falar que eu vou desouvir e dar andamento. Então, gente, aprendam a desouvir, é ótimo. Algumas pessoas que eu conheço já usaram desouvir, Fernanda, agora eu tô desouvir tudo. Olha, eu vou desouvir isso que você falou, porque assim, mas vamos lá. Aí, que a pessoa não tem reação, assim, desouvir. Essa fica a dica para as mulheres. Adoro desouvir. Bem Mas interessante. Desculpa, Pedro. Não, pode falar. Eu ia perguntar se tem perguntas mesmo. Não, eu ia fazer aqui algumas que estavam na lista aqui. E como vocês, assim, vocês três, lançando frente nesse projeto, vocês sentiram algum tipo de ataque ou algum desconforto desse mesmo toque que tu falou ali na tua experiência, mas vocês como Lumes e como lidar com isso no empreendedorismo para também não perder essa... A gente teve um correlato recentemente. Como a gente não tá, contra a quarentena, a gente não tá interagindo com muita gente, as coisas ficam um pouco mais difíceis de serem mensuradas, tá? Porque a gente quase que não interage com ninguém. As interações são muito pontuais. Mas, recentemente a gente lançou o nosso manifesto e nessa semana, essa é a mais recente que aconteceu, a pessoa falou, eu achei muito bonito o vídeo e tal, mas assim, esse tema é um tema muito ultrapassado. Esse tema é um tema, não sei, a pessoa falou lá da década, mas não lembro qual que é. Hoje em dia não cabe mais querer falar de protagonismo da mulher. Isso parece coisa de feminismo, que é algo completamente ultrapassado. Um dia a gente tem que focar no humano. Até isso eu já ouvi essa semana, depois do vídeo do manifesto. E de uma pessoa super respeitada e que eu adoro também, tá? Então, esse é um dos maiores exemplos de altivez que a gente pode ver. Por quê? Se você não é mulher, primeiro escute. A pessoa viu, sabe assim, eu enxerguei, mas não vi, não, eu vi, mas não enxerguei, eu ouvi, mas não escutei. Quando o pessoal faz essa diferenciação, a pessoa viu passar, a pessoa viu, mas ela não viu de verdade, ela não viu com o coração. Porque ali são 3 mulheres falando, são 3 fucking mulheres falando um negócio. Você tá querendo me dizer que não existe, que é ultrapassado? E assim, são 3 fucking mulheres que falaram com várias outras mulheres para chegar naquilo dali. A gente teve, acho que mais de 5 mil visualizações, mais de 5 mil a gente teve em 2, sei lá, dias, acho que no primeiro dia, e 298 compartilhamentos em stories. Não é nem compartilhamento por direct, sabe? Então, acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Eu tenho só uma perguntinha. Tá dentro do tempo aí, Pedro? Tá dentro do tempo aí? Fazer. Eu vou fazer. Pode. Pode fazer. Primeiro eu só queria falar aí pra Fernanda que eu penteei a barba pra estar aqui, tá? Deu uma paradinha. Mas agora é sério. Eu acho que a pergunta vai ser até um pouco clichê, ele já deve ter escutado isso inúmeras vezes, mas é porque é uma frase que todo comerciante gosta de falar, assim, é uma coisa que sempre recorre. Que no Brasil, por si só, já é difícil empreender. Isso é uma frase que é comum, assim, de escutar. E eu sei que vender um produto é difícil, não é fácil vender um produto, principalmente quando ele vem acompanhado de uma ideia. Eu sei que a ideia você tem que fomentá-la muito bem, você tem que estruturá-la muito bem, você tem que entregar para o seu público essa ideia e fazer o seu público acreditar nela. Uhum. Aí eu queria saber, assim, se vocês já estão vendo, vocês não lançaram alguma linha ainda, não? Já tem alguma lançada? Como é que é? Não, a gente lançou o nosso manifesto agora na terça-feira e vamos lançar a nossa cápsula, composta por 6 camisetas, na próxima quinta-feira. Vai abrir para pré-venda na quarta. O comércio digital acabou que
veio a calhar muito bem, né, nessa pandemia, já tem um tempo que ele vem sendo utilizado, mas o digital, eu acho que agora ele já encontrou o lugar dele muito certo até. E aí eu queria saber, assim, de vocês, se vocês já tem uma noção, assim, do retorno, se já tem uma previsão, se vocês acham que vai agarrar alguma coisa nesse processo, como é que é? Esse é o nosso protótipo, né? Essa Sim. primeira cápsula é o nosso protótipo, então ela tá aí para dar errado, mas eu já acho que ela vai dar certo. A gente está com tudo para dar certo, porque como protótipo, por mim, a gente poderia vender até pelo Instagram, mas a gente vai ter a plataforma online, vai ter loja no Instagram, vou linkar os dois, e acho que não tem muito nesse sentido, tá? De sistemas e operacional, não tem muito que dar errado, é testar e melhorar. Em relação a vender uma marca, vender uma ideia, eu concordo e discordo de você, Juliano. Sim. Eu concordo que sim, quando você tem um produto que tem uma utilidade muito clara, você pode precisar daquilo dali para resolver alguma coisa, é muito fácil você comprar, né? E vender. Só que você concorda comigo que também é muito fácil você ser copiado. Então, Sim, você faz um celular, desenvolveram um celular. Aí, dali a pouco, já tem várias indústrias desenvolvendo e vendendo celular. Então, você pode quebrar. Se você não tem uma marca muito forte por trás, você pode quebrar. Por que a marca forte faz diferença? Por duas coisas. Primeiro, porque dá uma credibilidade, ok, né? Quando você tem lovers da sua marca, as pessoas se desenvolvem um relacionamento e começam a desejar as coisas que você pode produzir. Então, esse seu produto, ele fica aí respaldado. E outra, se a sua marca é forte, você pode... Um dia você produz celular, no outro dia você pode fazer computador. Que, se a sua marca for forte, vai ter gente aí, vai ter lover para comprar. Você pode fazer coisas de TV, relógio, sei lá. Você consegue se reinventar. Então, a nossa ideia foi justamente lançar uma marca sem lançar produto, porque a gente queria que a nossa marca fosse maior do que qualquer produto que a gente viesse a lançar. A gente tem uma fila gigantesca aí de possibilidades de produtos, já tem gente que já veio atrás da gente para falar sobre tal produto, dicas e sugestões, pedido de co-branding. Então, a gente já tem algumas coisas com tão pouco tempo de vida, porque a gente só falou de fato em venda, em produto, a gente mencionou pela primeira vez nessa terça-feira. Então, eu diria que de mercado a gente tem 4 dias, né? Então é isso, é porque a gente está trabalhando uma marca. Se o pessoal quiser, por exemplo, assistir ao manifesto, qual que é o Instagram, como que as pessoas te encontram. E, claro, mandasse também um grande abraço, um grande beijo às pessoas. Bom, Pedro, primeiro eu queria muitíssimo agradecer pelo convite. Eu até queria ter agradecido mais ali no início. Eu fiquei muito feliz por vocês terem me chamado, né? Vocês terem tido vontade de nos ouvir. E fiquei muito feliz, adorei o bate-papo, vocês são ótimos. Achei de coração. Adorei mesmo. E, cara, para todo mundo que ouviu, chegou até aqui, obrigada. Muita força para quem for mulher aí. Quem precisar de qualquer tipo de apoio, pode procurar a Lumas. Lá na Lumas é Lumas FLY, Lumas Fly. Pode chegar lá no Instagram, conversar com a gente. Lumas adora mandar directs para todo mundo. A gente tem aí um avatar, né? Nosso avatar que é a Lumas. E ela adora se comunicar com as pessoas, a gente compartilha todo o conhecimento que tem, indica grupos de apoio, indica redes, é só chegar e conversar com a gente. Tá? Então é isso, muitíssimo obrigada. E estamos aí, quando quiser entrar em contato, pode falar, eu sou Fernanda Salles e pode me procurar pela Lumas. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Juliano, Gustavo, vocês querem acrescentar alguma coisa nos momentos finais? Queria só agradecer aí a Fernanda por ter aceitado esse convite. É sempre bom ver outras pessoas falando sobre vários assuntos, que eu acho que é muito válido, assim. E queria falar também que eu sou um amante aí dos produtos da Ambev, tá? Então, é uma honra estar conversando com quem esteve lá. É um prazer mesmo. Muito obrigado, viu, Fernanda, por ter participado dessa resenha aí com a gente.
Eu que agradeço demais. Gustavo? Obrigada pelas palavras, Juliano. Não, eu vou agradecer a participação, ainda mais pra gente, que é um podcast razoavelmente novo, né? Alguém confiando na gente aí. Sim. Os caras meio cru ainda, mas confiando na gente. Sigam a gente nas nossas redes, no portal Tecnovest, que a gente posta os nossos conteúdos lá. E é isso, gente. E parece que diminuiu 1 grau aqui, ó. Tá com mais frio aí. Tá perto. Gustavo, obrigada. Obrigada demais, Tecnovest. A gente já tem aí um relacionamento desde o ano passado. Eu já participei em alguns posts na Tecnovest. Assim, eu diretamente em 2, né? E, enfim, obrigada mesmo pelo reconhecimento, obrigada pela força, obrigada por todo o apoio. E parabéns demais pelo trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho que eu acho muito importante. É um trabalho em que vocês valorizam o que a gente tem de melhor aí, que é a diversidade, o empreendedorismo e a tecnologia. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda, Juliano, Gustavo, pela participação nesse podcast. E você que está nos ouvindo, se quiser saber mais, tecnovest.com.br, nosso podcast, e dá uma olhada também no nosso conteúdo, tanto de artigos, histórias em quadrinhos e muito mais. A gente vai terminando por aí. Muito obrigado pela presença dos participantes e vocês que nos ouviram até este momento. Tchau, tchau e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.